chegou o momento de compartilharmos uma reflexão e que eu gostaria de dividir com você aqui. Se vocês tiverem uma Bíblia, eu vou falar lá em Mateus, no capítulo 6. Vamos falar sobre um trecho aqui do Sermão da Montanha e que eu gostaria de deixar como um estímulo, para o nosso pensamento e reflexão, para com os dias de hoje. E em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Qual de vós? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus amigos, eu acho que essa leitura em si, ela já é a mensagem. Embora rapidamente, eu quero apenas fazer alguns encadeamentos aqui para a gente refletir. Perceba que nós começamos, esse trecho na parte onde ele afirma que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A nossa concepção de riqueza, ela tem direta equivalência onde nós debruçamos as nossas importâncias e as nossas ênfases. É você olhar para dentro de você agora e você de imediato identificar as coisas que mais te preocupam, as coisas que mais te consomem, as coisas que mais te tocam. Aquilo que nós estabelecemos como relevância para nós mesmos é aquilo que passa a se estabelecer em nós como tesouro. E acredite, tem muita gente que não tem a menor preocupação em se tornar milionária. Tem gente, se você for parar para ver aí, e muita gente que não fica vivendo nesse afã. Embora alguns sim, mas a maior parte não. Existem muita gente que a sua riqueza não é necessariamente aquilo que a cultura traduz como tal. Porque riqueza aqui, nós não estamos falando de bens e de posses materiais, nós estamos falando de ênfases. De modo que se eu pudesse parafrasear essa colocação de Jesus, eu diria da seguinte forma: aonde estiver a sua ênfase, ali estará o seu coração. De modo que o núcleo da nossa essência vai estar sempre direcionado para aquilo ao qual nós emprestamos relevância, para aquilo ao qual nós enchemos de importância. E isso pode ser mensurado e constatado em nós relativo ao tempo que determinadas coisas passam nas nossas preocupações, nas nossas imaginações, nas nossas confabulações, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas, nas nossas trocas. Vira e mexe, aquilo está presente, portanto, ali está se traduzindo a existência de um tesouro, de uma riqueza, pelo menos do ponto de vista da alma. E aí, veja que no próximo, que ato contínuo, que eu acho que esses elementos, todos eles estão encadeados. Vem a notificação de Jesus de que a lâmpada para o corpo, e se aqui eu pudesse parafrasear corpo, eu diria ser, que dá essa ideia da totalidade de quem nós somos, a lâmpada desse ser, aquilo que acende são os nossos olhos, é aquilo que traz visibilidade, são os nossos olhos. Só que olhos aqui não são esse globo ocular aqui, mas sim a nossa maneira de ler e interpretar a realidade ao nosso redor. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso ser caminha de maneira luminosa. Agora, se os nossos olhos forem maus, até a luz que há na gente vira trevas, e se assim for, quão grandes trevas nos habitam. Porque aqui entra a denúncia de que
a treva que opera em nós, frequentemente, ou eu poderia dizer quase que na totalidade das vezes, tem a ver com a própria inimizade do nosso olhar contra nós mesmos e contra o sentido da vida. É a gente traduzindo dor como punição, é a gente traduzindo sofrimento como maldição, é a gente traduzindo a não realização de determinados desejos como privação, é a gente traduzindo certas frustrações como distanciamento de Deus, é a gente traduzindo sensação de solidão como sendo a denúncia do distanciamento de Deus, e a gente vai criando traduções acerca daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pensa, sempre contra a gente. Sempre criando conclusões paranoicas, sempre estabelecendo sentenças judiciosas, cujo produto final é culpa, é tristeza, é depressão, é paranoia, é insegurança. Portanto, nós estamos sempre estabelecendo juízos absolutamente equivocados com relação ao sentido da vida, porque o nosso maior inimigo habita à disposição do nosso próprio olhar. E é isso que está sendo dito aqui. Começa com o modo onde a gente debruça as nossas importâncias, perfazendo aquilo o tesouro da nossa vida. E aí Jesus chega e diz, mas isso não diz respeito a um valor intrínseco em si daquilo que a gente está atribuindo importância. Isso tem a ver com a disposição do nosso olhar, no modo como a gente lê, interpreta e mensura as realidades ao nosso redor. E aí ele vem e traz uma questão de que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a essas riquezas e nós não podemos servir a Deus. Porque ou a verdade para a nossa vida é o que Deus determina como verdade, ou a verdade da nossa vida é aquilo que é estabelecido como riqueza. Porque para mim aqui riqueza, ela abarca duas dimensões. A primeira tem a ver com a riqueza propriamente dito, relativo à opulência de bens materiais, ok? Sendo aquilo no qual o sujeito confia, como sendo aquilo que confere ao sujeito sensação de segurança, de estabilidade, né? E, portanto, é nisso que, por conseguinte, perfaz os medos do sujeito, os pavores do sujeito. Porque se ele passar pela possibilidade de perder essa riqueza, que é aquilo que promove nele a sustentação da tranquilidade, da segurança, uma vez que ele vivencia a eminência de perder essa riqueza, meu Deus, o que vai ser ativado dentro dele? Senão pavores excruciantes, violências incontroláveis, né? E toda a sorte de transtornos que se possa imaginar. Porque a verdade é essa, que onde estiver estabelecido o nosso tesouro, ali estará habitando o nosso coração. E isso tem a ver com a maneira distorcida, do modo como possam se estabelecer distorções no nosso olhar, naquilo que opera em nós como a lâmpada do nosso ser, deturpando tanto as coisas de modo a estabelecer a equivalência da nossa segurança e do nosso bem-estar
a algo decorrente de bens e de posses que a gente possua. Que divindade é essa? É uma divindade que inclusive te fornecerá as benesses da tranquilidade enquanto ela permanecer com você. Mas essa é uma divindade fraca, porque se você passar pela possibilidade de perdê-la, é aí que você vai conhecer o abismo no qual ela te colocará, referente a não ter aonde se segurar em relação ao que seja desencadeado dentro da gente, pela possibilidade de perder aquele ponto de estabilidade onde a gente debruçou toda a nossa segurança e a nossa tranquilidade. E aí entra Jesus num dos discursos mais longos acerca de um tema só e que ele desenvolve. E que, pasmem os evangélicos, não foi sobre a família tradicional, não foi sobre as questões do pinto, do ânus e da pepeca, não foi sobre homossexualidade, não foi sobre nada daquilo que consta a pauta dos religiosos no Congresso Nacional. Nada. Foi sobre ansiedade. Foi um dos discursos mais longos de Jesus, acerca de um tema só, onde ele vai falando: não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque, em outras palavras, se por um lado nós temos um batalhão de gente defendendo ferrenhamente a família tradicional e os pudicos sexuais daquilo que envolve a genitália humana, por outro lado nós temos esse mesmo batalhão de gente completamente carcomida pela ansiedade. São pessoas completamente apavoradas com tudo. São pessoas que, se perderem o emprego, morrem juntos. São pessoas que, se passarem por alguma mudança ou modificação relativa à qualidade de algumas variáveis que ela tem ali no seu controle, ela desmorona. São pessoas completamente apavoradas com o amanhã, com aquilo que ainda não chegou. São pessoas sem o menor domínio em relação àquilo que imaginam, que pensam, sem saber trazer a mente para o hoje. E por quê? Porque priorizam prioridades que não carregam qualquer relevância para o que seja realmente estabilizador para a alma. Elegem prioridades e estabelecem importâncias que, como vai dizer Paulo lá na carta aos Colossenses, não possui o menor poder contra a sensualidade. Não possui nenhuma pertinência para de fato produzir estabilidade para o ser. Porque no que diz respeito à ansiedade, essa sim distorce o nosso olhar. Essa sim cria preocupações com aquilo que, nos ocupando e abarrotando os nossos pensamentos, nos desviam e nos desvirtuam do verdadeiro sentido das coisas. Porque no que concerne à ansiedade, eu acho que essa pergunta no versículo 27 de Jesus, ela é intrigante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida, ao curso da vossa existência? Sua preocupação, seu descabelamento, seu esbaforimento, sua avidez, e parar para pensar que absolutamente nada disso
vai subtrair ou acrescentar um côvado ao curso daquilo que tem que ser ou que se tiver que ser. Portanto, eu vi a palavra de uma pessoa querida com quem eu tenho acompanhado indiretamente os desafios que ela tem lidado aqui nessa presente existência, e ele colocou uma frase que eu achei extraordinária. Tocou meu coração. Ele disse: a medida da vida é um dia de cada vez, e cada dia é como se fosse uma vida inteira. Sabe? E eu creio que essa é a síntese relativo àqueles que descansam na confiança de estarem sendo cuidados e guiados por um amor superior. Porque como vive equilibrado, como vive satisfeito, equalizado uma pessoa que caminha com esse tipo de confiança? Sem ela, tudo passa a ser virtual, momentâneo, circunstancial. Sua paz, sem a confiança nesse amor superior, que te leve a transcender aquilo que os seus sentidos comunicam, sua paz será, na melhor das hipóteses, circunstancial, momentânea e contextualizada dentro de um momento específico. Se você tem, você está tranquilo. Se você perde, tudo desanda na sua vida. Portanto, o que está sendo proposto aqui pelas palavras de Jesus aos homens de pequena fé, que somos nós, é uma proposta de olhar que nos leve a confiar na condução de um amor superior que tem total consciência daquilo que nós denominamos como necessidade. E é interessante que Jesus aqui menciona as principais delas, que é a alimentação e o vestuário. Sendo que ultimamente nós temos vivido níveis tão distorcidos de ansiedade que tem muita gente perturbada, mesmo tendo garantido a alimentação e o vestiário. Elas estão perturbadas com coisas que já não são nem essenciais à vida. O nível de deturpação da coisa já está atingindo níveis de capricho estratosférico. De modo que esse discurso aqui de Jesus, para muitos já nem se aplicam. Ah, mas é que eu não me preocupo com comida, não. Eu nem me preocupo, não é nem roupa que me preocupa. O que me preocupa, meu Deus, são essas notícias acontecendo aí o tempo todo. As pessoas estão padecendo daquilo que nem aconteceu com elas. As pessoas, elas estão padecendo de todo o engravidamento de um imaginário que está abarrotando a mentalidade coletiva, e elas vão produzindo nelas sofrimentos daquilo que não concerne sequer a própria história delas. Pessoas estão sofrendo aquilo que não diz respeito à sua própria história. Veja o nível de distorção que a ansiedade vai produzindo na gente. Porque antes fosse a nossa ansiedade com relação a isso aqui que Jesus, inclusive, atrela ao que seria realmente uma necessidade, que é comer, beber e se vestir. Digamos que se trata da subsistência mínima da vida humana aqui nessa terra. Mas as nossas distorções, elas estão atingindo níveis inimagináveis de preocupação com aquilo que, mesmo se faltasse ou mesmo se nos atingisse, não nos mataria de fato,
mas na imaginação já estabelecem assombros desnorteantes. Desnorteantes. São pessoas que se preocupam ansiogenicamente com a herança, do que vão fazer com a herança que vão receber quando um determinado personagem vir a falecer na família. São pessoas com uma ansiedade extraordinária, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, mas extremamente preocupadas com ideologias e por isso extremamente apaixonadas e amedrontadas ao ponto de justificarem nelas violências, agressividades, perseguições e obsessões horrorosas, lutando contra um comunismo. Tem um comunismo. Temos que derrotar o comunismo. Porque se a gente não derrotar esse comunismo, o comunismo vai consumir a gente. O que é isso? Senão o que está na imaginação do sujeito. E aí principados e potestades, eles vão de tempos em tempos alternando os temas. Eles vão alternando as ênfases. Aquilo que pelo modo como a gente abraça como importância para a gente, passa a se traduzir como nosso tesouro. E aí a gente vive em função daquilo. Vejam como já não tem nada a ver com o comer, o beber e o vestir, mas vai produzindo ansiedades tremendas. Meu Deus, se o sujeito assumir o poder, o que será da gente? É o fim dos tempos, é o apocalipse. Aí você vai vendo, meu pai. E essa pessoa está tendo tudo o que ela precisa para a subsistência dela. Mas o modo como ela se entrega à fantasmagoria dessa imaginação vai mobilizando nela disposições, sentimentos, impulsos, pensamentos que vai tornando ela obsessiva. Chega a torná-la pessoa de um tema só. E é passar 5 minutos conversando com ela para logo a coisa já escorregar para aquela dimensão. Sendo que no dia a dia dela, ela tem o que comer, ela tem o que beber, ela tem o que vestir. Cuidado para com aquilo que você serve como divindade em você. Porque como Jesus disse, não podemos servir a 2 senhores. Porque ou haveremos de agradar a um e aborrecer o outro, e vice-versa. Veja se aquilo que se estabeleceu como paranoia e medo na sua imaginação já não se transformou na sua divindade, de modo a não te permitir tranquilidade, mas as suas emoções estarem vivendo aventuras diárias, porque completamente suscetíveis a uma notícia do Jornal Nacional. E é como se você não conseguisse se pressupor como alguém guardado e guiado e protegido por um amor superior. Por um amor superior. E, no final das contas, diga-me o modo como a sua ansiedade funciona e não será muito difícil deduzir a divindade ao qual você serve. Diga-me como a sua ansiedade funciona e não será difícil deduzir a divindade a qual você serve. Porque no que diz respeito ao nosso Deus de amor, não estejais aflitos. E, por outro lado, não me entendam mal, eu não estou aqui querendo apregoar a passividade. Eu não estou aqui querendo apregoar a leniência, a omissão, a nada daquilo que se estabeleça como um momento nevrálgico na nossa história. O amor, entendam, o amor ele não se omite.
O amor, ele se leva à cruz, se necessário. Se necessário. Mas o que nós estamos assistindo são pessoas querendo matar para então mitigar a razão das suas próprias ansiedades. E esse espírito não é o de Deus. Esse espírito é a punção de morte operando e distorcendo o nosso próprio olhar e, consequentemente, diabolizando a humanidade, criando eles contra nós, nós contra eles, criando divisão, criando medo, criando paranoias, consequentemente desembocando em perseguições, em homicídios, em ódios e a deturpação do divino em nós, do amor em nós, de Cristo em nós. E essa é a maior malignidade que a gente vê acometido, que é a presença da ansiedade, que está lutando esgrima com situações que já nem concernem a questões da nossa sobrevivência básica, mas que são questões que estão habitando apenas a nossa imaginação. Apenas a nossa imaginação. E não podemos servir a esses dois senhores. Ou você será servo da sua imaginação, ou você será servo de um cuidado superior. De um cuidado superior. E a entrega em fé a esse amor superior produzirá em você um equilíbrio muito maior naquilo ao qual você se entrega. Porque como é ousado aquele que se sabe amado, já dizia Freud. Porém, esses tais, assim fazendo, esses tais assim acreditando, esses tais assim se conduzindo, eles não se tornam cegos por aquilo que eles enxergam, mas pelo contrário, eles passam a ter uma visibilidade muito mais ampla, de modo a, se tiver que ser, eles se entregam para o bem do outro, mas eles não matam ninguém em nome daquilo que eles acreditam. Esse é o espírito do Evangelho. E é isso que nós somos convidados a entender e assimilar no que diz respeito à direção daquilo que Cristo nos ensina. No mais, é tudo recorte falacioso de partes fragmentadas da Bíblia para conferir autoridade para o que seja a relevância e a obstinação da própria pessoa em relação ao que ela acredita. Porque o Espírito de Cristo e o Espírito do Evangelho é esse. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não estejais ansiosos por coisa alguma, porque por mais que estejamos rodeados por notícias que falam acerca de preocupação, que fazem uma tradução dos acontecimentos de modo altamente cabuloso, nebuloso e assustador, absolutamente nada está fora do controle do nosso Deus de amor. Confiemos. Gostaria de deixar aqui, sobretudo, uma palavra de estímulo e de confiança. E a minha oração nesse momento é que o Espírito de Deus possa aquietar o nosso coração na certeza de que, para além da nossa preocupação, de que, para além da nossa tentativa de controle e do nosso desejo obstinado de uma previsibilidade que nos conceda uma maior tranquilidade, pela fé, para além do que possamos sentir ou perceber, existe uma condução de amor, fora do qual nada,
acontece. Nada acontece senão carregando propósitos que na minha vida, mesmo no seu aspecto mais absurdo e aleatório, pode contribuir para o meu bem. E que assim seja com cada um de nós. E que o Espírito nos leve para essa percepção em fé. É o meu desejo nesse momento, no precioso nome de Jesus. Amém.